Olá, meus amigos, um feliz sábado para todos. Vamos ao estudo da lição número 10, falando sobre Jesus Cristo abrindo um caminho através do véu. O verso áureo desta semana está no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 24, onde diz assim: Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém entrou no próprio santuário do céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Muito interessante. A entrada de Jesus no céu foi algo assim espetacular. O Salmo 24 fala sobre isso. Se você quiser depois ler o Salmo 24, ali está falando, a narrativa é de Jesus retornando ao céu depois de 40 dias após a ressurreição. Disse um escritor cristão o seguinte: em nosso primeiro paraíso, o Éden, havia um caminho de saída, mas não havia uma forma de entrar de novo. Porém, quanto ao paraíso celestial, há um caminho de entrada aberto por Cristo através do véu. Vamos estudar isso nessa semana. O que significa esse véu? Ou seja, o santuário na terra tinha um véu que separava o lugar santo do santíssimo. O Senhor Jesus Cristo abriu esse caminho através do véu, para que os seres humanos pudessem comparecer perante Deus. Tá? Então vamos estudar isso aqui para que nós possamos entender como Jesus Cristo abriu esse caminho através do véu. Logicamente que o passo inicial desse caminho através do véu foi a ressurreição de Jesus. Quando Billy Graham era vivo, faleceu há poucos anos atrás, Billy Graham foi visitar o chanceler alemão o nome dele era Konrad Adenauer. E Konrad Adenauer era o chanceler alemão e Billy Graham foi tomar o café da manhã com ele. Esperava encontrar um homem sisudo, um homem que não gostava de falar de religião, mas depois do café da manhã, Billy Graham percebeu que aquele homem sisudo, na verdade, era um homem de uma religiosidade muito grandiosa. Aquele Konrad Adenauer o chanceler perguntou para Billy Graham: Senhor Billy Graham, qual é a coisa mais importante do mundo, da história? E antes que Billy Graham pudesse responder, ele diz: eu vou lhe dizer, senhor Billy Graham, a coisa mais importante da história é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se Cristo está vivo, existe uma esperança para o mundo ainda. Se Cristo está no túmulo, então eu não vislumbro nenhuma esperança para esse planeta. E vou dizer uma coisa para o senhor Billy Graham: eu sou um chanceler, eu sou um diplomata, eu sou um político, mas assim que eu encerrar o meu trabalho aqui nesse governo, quero dizer ao Senhor que eu vou dedicar o resto da minha vida para provar de forma científica a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que eu reputo como o fato mais importante do mundo, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é verdade, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela acendeu no coração dos discípulos uma força tremenda para que eles pudessem se tornar a força missionária que se tornaram. Quando Jesus subiu ao céu, aquele momento que Jesus subiu ao céu, deu àqueles discípulos uma motivação grandiosa para que eles pudessem trabalhar como revolucionários apaixonados e pioneiros da transformação do mundo do seu tempo. Eles pregavam que Cristo estava vivo e falavam com tal convicção que as pessoas acreditavam, creram e milhares se juntaram ao cristianismo. Foi realmente uma verdade imperiosa. Por isso que Cristo, depois da ressurreição, ficou 40 dias com os discípulos, para que eles pudessem testemunhar que haviam estado com Jesus, mesmo depois que ele morrera e ressuscitara. Isso foi muito importante. Tá? Essa verdade mudou o curso da história. Essa verdade mudou assim toda a visão que as pessoas tinham de um Salvador, de um Libertador. Modificou o mundo inteiro, principalmente porque essa verdade no coração dos discípulos foi muito importante. Eles viram Jesus após a ressurreição. Ele diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. O livro de Atos diz: apareceu a mais de 500 pessoas, testemunhando que ele realmente estava vivo. Então, por isso, os discípulos felizes e prontos saíram para pregar então essa mensagem para as pessoas. E o Senhor Jesus Cristo se tornou o mediador de todos nós. E eles pregavam para todo mundo: Jesus ressuscitou e agora se tornou o nosso mediador no céu perante Deus. É muito importante essa colocação de que Jesus se tornou o nosso mediador. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos,
na página 38, escreveu o seguinte: a ascensão de Cristo ao céu foi para os seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Por ela, deviam esperar antes de iniciarem a obra que lhe fora ordenada, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ao transpor os portais eternos, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos e Cristo foi então glorificado com aquela glória que o Pai lhe conferiu. Coisa maravilhosa, os discípulos receberam o dom do Espírito Santo. Assim que Jesus terminou as festividades no céu, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente no retorno de Jesus, ali na coroação de Jesus. O lugar que ele era dele, voltou a ser dele. Tá? A ascensão de Jesus tornou-se muito importante, porque ele recebeu de volta a glória que lhe pertencia. E iniciou, então, sua obra mediadora no santuário celestial, nos colocando diante do Pai, agora com mais destaque, por causa do seu sacrifício e seus méritos divinos. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por essa vitória na cruz, na ressurreição, e então a sua vitória também de volta ao céu, sendo entronizado à direita do Pai e tornado então sacerdote, assim, por todos nós, como diz o apóstolo Paulo, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo foi um sacerdote que foi empossado pelo próprio Deus. Né? Quando o presidente Abraham Lincoln, ele morreu na sua casa, na cidade de Monte Vernon, o secretário do presidente Abraham Lincoln chegou no quarto e lá estava Abraham Lincoln morto. Ele olhou o corpo inerte do presidente, do maior presidente americano, e ele disse: ele agora pertence à história. Quando os discípulos viram Jesus subir ao céu e acenar para eles e dar-lhes a ordem de ir por todo mundo pregar o evangelho, aquele momento de Jesus subir ao céu, os discípulos com certeza devem ter cogitado: ele agora pertence à história e vamos contar a sua história para o mundo, para que o mundo saiba que o nosso Deus está vivo e ele então agora intercede por nós. Um muçulmano disse para um cristão: nossa religião é mais rica do que a religião de vocês. Nós vamos à cidade de Meca e encontramos ali o corpo do nosso profeta Maomé. E nós cremos que Maomé foi um servo de Deus. O cristão disse: pois nós temos algo melhor. Nós vamos a Jerusalém e nós não encontramos corpo nenhum na sepultura que Jesus foi colocado. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou, ele é um Deus vivo e está intercedendo por todos nós. Vamos mergulhar nessa lição essa semana, falando sobre o mistério do caminho através do véu, como Jesus abriu esse caminho. Vamos ver por que Paulo falou tanto para os hebreus sobre santuário, sobre sacerdote, sumo sacerdote, porque que preocupação o apóstolo Paulo tinha para colocar isso na mente dos hebreus, dos crentes hebreus. Vamos estudar isso aqui essa semana, que Deus nos abençoe. Fique com Deus, tenha um final de sábado na bênção do Senhor. Fique com Deus.